Igreja de Cristo. Estamos muito felizes por estarmos reunidos. E mais feliz agora por saber que você já está ao vivo já, né? Que você possa estar adorando ao Senhor. É o nosso culto da família. Se você confessou a Cristo Jesus, se sinta uma família, se sinta corpo de Cristo, né? Junte-se a nós, ore, né, conosco e adore o Senhor nos louvores. E você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, não saia dessa live sem você fazer uma oração e dizer para Ele: Senhor, entra na minha vida, faz de mim a tua igreja, une a mim, né, como um corpo, igreja, para que eu aprenda, para que eu seja, para que o Senhor modifique, para que eu alcance, para que eu possa receber. E aí o mais Ele fará por você, queridos. Parabéns por você estar conosco online. Irmão Rafael, pode subir aqui. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós possamos adorar o nome do Senhor, né? Porque Ele é o único digno de toda adoração. Creio que nós, quando saímos de casa, já saímos nesse intuito de adorar. E se a Gabi veio lá de Cubatão, pastor, até a igreja, eu creio também que a intenção não seria outra, é adorar a Deus. Que nós possamos nos deixar, Paulo, nos deixar livres de nós mesmos e com o coração aberto para entregar a Deus tudo aquilo que nós já temos preparado, desde o nosso sair de casa até o nosso chegar aqui na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia. Que você possa crer que Ele é contigo. Glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer
acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Né? Nós, quando passamos as nossas aflições, nós ficamos perguntando assim: mas será que Deus é comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Mas Ele é conosco. O tempo, Paulo, tem muitas vezes que Deus ele vai se calar para ver como nós iremos reagir. Porque é a forma que Ele vai nos tratar, né? No silêncio. Porque se Ele estiver respondendo, é a mesma coisa que o meu filho, eu falar para ele: filho, não pode o errado, não pode o errado, não pode o errado, mas vai chegar um momento que eu vou me calar, como foi ensinado para nós no futebol de sábado agora. Eu me calo agora e deixo para ver o que aprendeu. Isso acontece conosco também. De Deus pegar e falar: o que tu aprendeu? Quero ver o resultado daquilo que eu te entreguei e o que você fez com os talentos, o que você fez com os dons, o que você fez, o que você fez. O que você aprendeu com esse tempo que você foi ministrado. Aí ele se cala. Aí a gente esquece de todas as ministrações de Deus no nosso coração e entramos em desespero. Aí vem Deus e fala: eu sou contigo, né? Ainda que eu esteja em silêncio, estou trabalhando ao teu favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A casa é sua, venha fazer o teu querer, Espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Deus. Espírito, Espírito, verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor,
te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Meu prazer é estar na tua casa, Deus. Oh, Senhor, meu prazer é poder, Senhor, estar na tua presença. Porque, Senhor, o Senhor sempre vai estar em mim. Mas eu preciso estar na tua presença, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor permite que eu esteja, Senhor, na tua presença. O Senhor é bom, a tua misericórdia é eterna, Senhor. Ai de nós se não fosse a tua graça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor.
te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Hoje é culto da família e eu queria chamar o irmão Paulo, né? Que é pai, é filho, é esposo, para trazendo algo para a gente sobre família, né? E depois, aproveitando já a oportunidade, já ora pelo preleitor da noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve da igreja, que a paz do Senhor. Agradeço essa oportunidade de poder falar algo da parte de Deus. Aquilo que Deus nos deu e nos deu com muita honra, com muita responsabilidade. E quando a gente é pego de surpresa, a gente sabe nem o que fala, né? Mas, como a irmã falou, eu sou pai de 4 filhos, 7 netos, e é uma honra muito grande. E quando a gente faz algo com amor, com excelência, e Deus nos capacita para que nós possamos fazer sempre mais e mais. E confesso aos irmãos que eu me sinto muito feliz, porque quando Deus ele nos entrega algo, é porque Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe até onde é a tua capacidade. E quando eu vim congregar aqui na Lemoa, na Vida Nova Lemoa, Deus nos entregou um trabalho, e um trabalho muito bonito, um trabalho muito lindo. E Ele nos entregou algumas crianças. Crianças essas que carentes de amor, crianças carentes de afeto, crianças carentes de uma pessoa que pudesse dar atenção. E esse é um trabalho que Deus nos entregou, um trabalho evangelístico no futebol, junto com o pastor Sandro e o irmão Rafael. E Deus, Ele nos entregou um trabalho, sabendo que nós possamos fazer aquilo com excelência, né? E eu acho muito lindo e gratificante. Hoje nós estamos trabalhando com 26 crianças, não é isso, pastor? 26 crianças. E inclusive eu estava falando com o pastor ontem, que é tão lindo porque nós falamos com eles e eles nos dão essa atenção. Nós falamos com amor, falamos com carinho, entregamos aquilo que Deus nos entregou. Mas tudo isso porque nós somos obedientes àquilo que Deus nos fez. Deus nos fez nascer do sexo masculino. Nós não nascemos homem, nós nascemos no sexo masculino. E Deus nos formou e nos criou homem. Nos criou homem responsável, nos deu esposa, nos deu filho para criar, nos deu neto. E agora nos deu uma responsabilidade muito grande, que é cuidar dos filhos de Deus. Não que os seus pais não foram capazes ou não são capazes, mas sim que Deus nos capacitou para esse trabalho. Deus nos capacitou para aquilo que nós possamos entregar mais de Deus. Então você que tem essa capacidade, você que tem esse tempo disponível, você que não tem filhos,
você que não tem netos, mas existe crianças, existe netos ou crianças que não tiveram seus avós. Você que é avô, entregue o amor que você tem para o próximo. A criança hoje ela necessita de carinho. A criança hoje ela necessita de afeto, de amor. A criança ela não quer que você dê algo material. A criança quer algo que está dentro de você, o teu amor, o carinho, o ouvir. Escuta aquilo que a criança tem para falar. Abraça. Acolhe. Ame. Isso já basta para uma criança. Só isso basta. Só isso. E é isso que Deus, Ele quer. Deus, Ele entregou o seu único filho por amor a nós. E hoje, muitas das vezes a gente não entrega aquilo que Deus nos deu, que é o amor, por algo que nós planejamos, algo que nós não entregamos, não deixamos de fazer. Muitas das vezes nós fazemos planos no final de semana. Olha, eu vou tirar o meu dia para descansar. Tire pelo menos 30 minutos para ouvir uma criança, para dar atenção a uma criança. Somente 30 minutos e você vai ver a diferença. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, aqui está teu filho, Pai. Senhor, aquele que tu preparou para nos trazer algo de ti, Senhor. Senhor, eu venho te pedir, Senhor. Usa ele como brasa viva, Senhor. Senhor, que ele possa ser bênção para nos trazer aquilo que tu tens para nós, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor. E faz dele o teu servo, Pai. Faz dele, Senhor, aquilo que tu queres. Para que ele possa, Senhor, trazer algo que venha falar conosco, Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço pelo teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que hoje foi um dia de luta, né? Um dia que tudo aconteceu para que eu não estivesse aqui. Mas Deus teve misericórdia e nos deu graça. Estamos nós reunidos para poder meditarmos naquilo que Deus tem para nós. Amém? Hoje é o culto da família, um culto ao qual é muito importante para nós, porque é a base e a estrutura de toda uma casa, uma família. E que o nome do Senhor possa ser glorificado. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Colossenses, no seu capítulo 3. A partir do versículo 18. Colossenses 3, 18. Glória a Deus. Aquele que achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Colossenses 3, 18. Glória a Deus. Vai trazer o segredo, né? O segredo de uma família bem estruturada no Senhor. Colossenses 3,18 vai dizer assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem.
que uma palavra que vai trazer um ensinamento para nós muito maravilhoso. Porque família é o maior projeto de Deus. Família. O casamento é Deus, Paulo. Casamento é um presente perfeito de Deus para a humanidade. Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas nós somos imperfeitos. Nós somos aquele que faz tudo acontecer ao contrário do que Deus lá. Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Na criação do homem, Deus dá uma ordem para ele, Paulo, fala, ó, dá nome a todos os animais. Dê nome a todos os animais. Quando Adão, ele termina de dar nome a todos os animais, Deus traz a ele um sono profundo. E Deus vem a falar que não é bom que o homem viva só, mas que Ele vai fazer uma ajudadora para que esteja com o homem todos os dias. E o que me deixa mais impressionado é porque o homem ele fez do pó da terra. Ele poderia fazer a mulher também do pó da terra e só vinha um encontro. Mas ele faz a mulher da própria costela do homem. É muito importante nós observarmos esse fazer a mulher da própria costela do homem, sendo que o homem veio do pó da terra. Não poderia também a mulher vir do pó da terra? Mas Deus decidiu fazer, porque buscava a perfeição. Deus deu apenas uma ordem para os dois no jardim do Éden. Vocês podem comer de todas as coisas. Nós hoje na nossa vida nós podemos observar que nós podemos fazer muitas coisas. Um casal ele pode fazer tantas coisas. Pode ir para tantos lugares. Mas sempre o fruto proibido vai chamar mais atenção. Eu tenho uma ciência de conversas. Vamos ver desta forma. Eu falo para o irmão Paulo, agora aqui a conversa é entre irmãos. Eu falo para o irmão Paulo, 10 coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Mas se eu errar uma, Paulo, tu só vai lembrar das uma. As 10 vai ser esquecida. Porque a mente do ser humano, ela está voltada para poder só enxergar as coisas pecaminosas, porque o desejo da carne, ele vai sempre militar contra o espírito. Vai sempre querer nos conduzir ao erro, ao pecado, à desobediência, à desordem do que é uma estrutura familiar. O erro do pecado, ele vai sempre querer nos levar por caminhos tortuosos. Sendo que Deus falou que só não pode comer de uma fruta, vocês podem comer de todas. Nós olhando hoje toda a criação, eu tenho frutas que eu vou ver e falo, existe essa fruta? Nem sabia que existe. Minha esposa mesmo esse dia estava colocando o nome de umas frutas lá de quando ela morava lá em Alagoas, né? Morava em Alagoas, ela veio falar para mim de algumas frutas, que eu falei, que nome é esse? Ela procura tal fruta, essa parece um coquinho. E eu falei, nossa, mas que nome é esse? Pode comer isso daí? E eles podiam comer de tudo, Paulo. Eles podiam comer dessas frutas que eu não sei nem o nome. Mas da proibida, eles comeram. Comeram e entrou o pecado na humanidade. Através de comer, entrou o pecado na humanidade. E esse pecado, todo o pecado, ele gera suas consequências. Ainda que é perdoado, eles têm essas consequências. Ainda que é perdoado, vai vir o resultado daquilo que você semeou ou plantou. Mas há algo extraordinário. Que se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, e deixarmos e largarmos, Ele lança todos esses pecados no mar do esquecimento, nós estamos perdoados. Então nós recebemos aquela passagem que lança sobre mim todas as vossas ansiedades, lança sobre mim todos os teus problemas, lança sobre mim tudo que te aflige. Porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Deus é tão maravilhoso, irmãos. É nós que somos imperfeitos.
mas que nós possamos sempre reconhecer que na nossa imperfeição, Ele nos faz perfeito. Na nossa imperfeição, Ele nos justifica. Ele mostra que em nós, no nosso homem interior, existe algo sim bom. Existe algo sim que agrada a Ele. Porque se nós deixássemos Deus nos observar e nos examinar somente pelos nossos erros, nós estaríamos já condenados à morte. Mas Ele é maravilhoso. Quando Jesus ele veio à terra, Ele veio e Ele pôde ver todas as necessidades, Ele pôde ver todas as aflições, as angústias, os medos que os homens passam. Então hoje Jesus ele nos justifica. Mas Paulo, estou pegando Paulo como exemplo hoje, né? Aleluia. Mas Jesus me justifica perante o Pai? Justifica sim. Mas não é por isso que você pode pecar. Ele te justifica quando você peca. O pecar é errar o alvo. O pecar não é permanecer no erro, porque quando eu permaneço já não é mais errar o alvo. Já é iniquidade. Já está planejado na minha mente a ser executado a todo momento. Eu já não estou mais nem ligando sobre o que é o examinar de Deus ou não. Porque tudo para mim já é tão normal. Tudo para mim já é tão faz de conta. E Deus, eu peco, eu erro e o Senhor resolve, me perdoa. E eu posso errar de novo. É aquele momento que nós olhamos e falamos, eu vou até ali pecar. Mas depois eu venho, peço perdão e Deus me perdoa. E eu brinco de erro e acerto, erro e acerto. E sendo que o Evangelho nunca vai ser isso. Porque a nossa família estruturada em Deus, nós não podemos viver somente de erros e acertos. Nós temos que buscar em todos os momentos acertar. Acertar. Nós temos que buscar em todos os momentos a viver uma vida com Deus. Viver uma vida segundo o coração de Deus. Porque quando eu, no meu relacionamento com a minha casa, eu vivo uma vida segundo o coração de Deus, não tem como dar errado. Não tem como eu fracassar, Paulo. Não tem como meu filho amanhã se perder. E ainda a palavra me afirma que ainda que ele queira, no momento que ele estiver passando as necessidades dele, ele vai estar que nem o filho pródigo, vai lembrar que, meu pai me ensinou uma casa, que naquela casa tem todos os alimentos que eu preciso. Lá eu vou suprir todas as minhas necessidades se eu apenas chegar lá. Porque a palavra foi semeada. O filho pródigo, ele não tinha entendido. Mas o pai já tinha semeado no coração dele. E quando o desespero chegou ao coração dele, ele pôde ser regado pela esperança que na casa do pai dele era melhor do que toda a situação que ele estava vivendo. E algo maravilhoso que ele fala, eu vou lá e vou pedir para ser servo. E o pai o recebe como filho. O pai não recebe como servo. E nós passamos muitos momentos desse. Que nós chegamos e falamos, Senhor, eu quero ser servo, Senhor, eu quero ser servo. E ele fala, filho, eu quero que você seja filho. Porque o filho me obedece. O servo, às vezes, ele muda os caminhos. Eu sempre converso com a minha esposa e falo que assim, a gente não tem que ensinar o Davi a ter medo de mim. O Davi não pode ter medo de mim, ele tem que ter respeito. Porque se eu trazer um respeito de pai para ele, em momentos que eu não vou estar com o meu filho, ele vai falar, eu não vou fazer porque o meu pai não gosta. Ele não vai falar, eu não vou fazer porque eu tenho medo do meu pai, porque meu pai vai me bater. Porque se ele fizer a primeira e eu bater nele, ele vai fazer outras vezes. Porque o medo era pelo bater. E o bater passa a dor, Paulo. O bater passa a dor. Mas quando eu sei que eu estou fazendo algo que eu vou ferir ao meu pai, quando eu sei que eu estou fazendo algo que eu vou ferir a Deus, eu vou ferir aquele que se entregou por mim numa cruz, aquele que me ressuscitou do lamaçal do pecado e me tirou das trevas e me colocou no caminho de vida. Quando eu sei que eu vou fazer algo que eu vou ferir ele, eu já não faço. As pessoas falam muito a respeito da lei e da graça. Mas a lei me condena a muitos atos e eu tenho que cumprir a lei, porque a lei, eu tenho que fazer a lei. E aquele que entendeu que é filho, ele nem precisa, pastor, muitas vezes, às vezes ele vai obedecer algo que ele nem leu na lei ainda. Por quê? Por causa que ele é obediente ao pai dele.
Se ele sabe que Deus não gosta daquilo, Deus abomina aquilo. Às vezes nem está na lei, mas ele já fala, não faz. Porque ele fala, eu sei que se eu fizer, eu vou desagradar o meu pai. Eu vou entristecer o coração do meu pai. Glória a Deus. É tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso por quê? Porque eu fiz um esboço aqui, irmãos. Mas Deus começa a nos levar por uma direção, pastor. Que a gente fala, mas Deus, mas isso é um esboço. Mas aí Deus fala, não, vai nessa direção. E nós podemos presenciar Deus falar ao nosso coração e você ter a certeza que no momento certo, no momento exato, na vida correta, você vai viver os propósitos dele, sim. E os propósitos de Deus para um homem casado, Paulo. O propósito de Deus para um homem casado é educar o filho o caminho que deve andar. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Às vezes eu fico olhando para minha esposa e eu falo, nossa, mas como que eu vou amar ela assim, Jesus? Né? Às vezes no momento de dificuldade, Senhor, só o Senhor sabe como está o meu coração. Mas, Senhor, eu tenho que renunciar a tantas áreas mesmo, tantas vontades, tantos desejos. Eu tenho que demonstrar tamanho amor. Porque o Senhor, Pai, nem mediu esforços quando te entregou na cruz por mim. Foi tanto amor envolvido que eu pergunto, Paulo, e tento imaginar, mas como o Senhor amar a minha esposa como o Senhor me amou? Porque se eu amar a minha esposa como Deus me amou, Paulo, não tem como dar errado. Não tem como. Porque é uma vida de renúncia. É uma vida de ceder, vou ter que ceder sempre. Ainda que às vezes eu não concordo, que não seja o pecado. Mas ainda que muitas vezes eu não concorde, eu tenho que ceder, por amor. Por amor. Mas por quê? Porque o amor me amou. E o amor mandou eu amar da mesma forma que ele me amou. E ainda que eu conhecesse o amor, ele já me amou. Então é muito amor envolvido. Ao ponto de eu observar e falar, mas como, Deus? Aí Deus fala, vai nessa área. Aí eu falo, mas como, Deus? Aí ele fala, vai nessa área. E hoje, glória a Deus, que eu estou aprendendo, Paulo. Nossa, mas Rafael, hoje? É agora. Eu estou aprendendo o que é amar do jeito que Cristo me amou. Eu estou aprendendo o que é me entregar a minha família do jeito que Cristo se entregou por mim. E é muito lindo quando nós, Paulo, reconhecemos em nós que nós estamos fazendo a coisa correta, que Deus começa a destravar até coisas que estavam travadas ministerialmente na nossa vida. Deus começa a trazer certeza para nós que nós gerávamos sempre dúvidas. Quando nós murmurávamos, achávamos que não ia chegar na terra prometida, e Deus fala, não filho, vai, continua desta forma. Deus nos encoraja a permanecer na fé. Deus nos encoraja a permanecer nos caminhos que nos levam à salvação. Jesus é anunciado como uma criança que vai nascer pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele recebe a profecia a respeito de Jesus. E ele profetiza falando, um filho nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome estará sobre todo. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E ele começa a narrar ali sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasce, Jesus, ele respeita. É porque muitas vezes nós não queremos, Paulo, respeitar, hein, Larissa? Muitas vezes nós não queremos respeitar todos os propósitos, os processos que Deus tem para nós. Nós queremos pular etapas. Mas o que eu acho maravilhoso é que Jesus, ele esperou o tempo certo. O tempo certo. Nossa, mas precisou 30 anos? O tempo certo para o ministério dele acontecer. Não, mas ele não poderia começar o ministério antes. Paulo, quando tu tem a certeza que tu tem um chamado, irmão, tu pode iniciar a hora que tu quiser. Quando você tem a certeza que você tem um chamado, você pode sim iniciar o tempo que você quiser. Mas às vezes Deus está te moldando, te tratando. Deus está cuidando, te ensinando.
E tu já quer iniciar o processo, inicia o processo todo cabaleando, né? Mas quando chega o tempo certo de ser executado o processo, Jesus ele é levantado. E o primeiro milagre dele é em uma família. Uma família que estava se iniciando, uma boda de festa, casamentos, alegria. E Jesus, né, a Bíblia vai nos relatar que ele era muito festeiro, a pessoa gostava muito de estar em comunhão com os irmãos. E ele está na festa e chegam a ele e falam, o vinho acabou. E em algum momento ele fala para a mãe dele, fala assim, o que tu quer comigo? Mulher, ainda não é o meu tempo. Mas aí Jesus ele olha e ele já vê a importância, Paulo, do casamento. A importância de um lar. E o que traria para aquele noivo se a festa dele acabasse, porque acabou o vinho, acabou a alegria daquele momento. Jesus ele começa a olhar para aquilo que iniciou lá no início, glória a Deus, pega essa aí, pastor, essa é nova, iniciou no início, aleluia. Jesus começa a olhar lá para o início, a criação, né? Olhar não, né, irmão, porque ele já estava lá. João 1 vai dizer que ele estava no início, glória a Deus. Mas ele começa a olhar para a criação e ele vê o homem ou a mulher, uma só carne. Ele vê que o homem e a mulher se preenchiam. Ele sabia que a falta do vinho ia trazer tristeza para o coração. Então, ele pega e faz ali a transformação do vinho. Ele pega, manda os homens encher os barris. E ele faz a transformação ao ponto de ser o melhor vinho da festa. Mas Paulo, mas por que isso? Porque ele quis mostrar que ele tinha poder? Não. É porque os cuidados dele com a família, desde o céu ao Deus terreno, o cuidado dele com a família sempre foi maravilhoso. Quando ele olha para a vida de Zaqueu, ele não só via Zaqueu, ele viu uma casa salva. Todos olhavam para Zaqueu, um pecador. Jesus olhava uma casa que se ele entrasse, todos seriam salvos. E muitas vezes nós mesmos, barramos Jesus de entrar nas nossas casas. Porque nós pensamos que é da nossa forma que tem que acontecer. Jesus fala, você tem que renunciar. E você fala assim, Senhor, mas eu já tentei renunciar nessa área aí, não deu certo. Jesus fala, não, renuncia, filho. Não, mas eu tentei, Senhor. Não, mas renuncia, porque é um processo. O propósito vai ser concluído, é um processo. Você precisa passar pela renúncia, renuncia. Porque você vai alcançar um lar cristão restaurado para a glória de Deus. Renuncia. E quando nós renunciamos, nós entramos na obediência. Saímos da desobediência, aonde nós queríamos andar pelos nossos caminhos. A palavra vai nos dizer que caminho, verdade e vida é Jesus. Se nós entramos num caminho dele, nós conhecemos a verdade dele, nós temos que viver com essa vida exalando dentro de nós. Ainda que eu não queira, mas Deus quer, eu obedeço. Por quê? Porque, Paulo, vai ter momento que você vai olhar assim, vai falar assim, Deus, eu não queria isso, não, mas Deus, mais. Mas aí Jesus vai ser indagado pelos fariseus. Os fariseus chegam em Jesus e falam, Senhor, Moisés deu a carta do divórcio, né? O Senhor que diz a respeito disso, né? Afirma aí com Moisés. Aí Jesus fala, no princípio não era assim não. No princípio era totalmente diferente. Era bom se ele falasse, né? No princípio, Deus pegou lá da costela do homem, então não tem como não, irmão. Entendeu? Como tu vai largar a tua costela? Como tu vai largar a tua costela, Paulo? Porque quando você faz uma aliança, essa aliança é inquebrável. Existe a possibilidade de nós separarmos através do ato de adultério, né? Mas existe o perdão. Quantas vezes nós
pecamos contra o Senhor, Ele nos perdoou. Quantas vezes nós erramos, achando que estava certo, Ele nos perdoou. E aqueles fariseus, eles perguntam para Jesus a respeito do divórcio. E Jesus fala, no princípio, não era assim. Deus uniu o homem, Deus fez a mulher. E aquilo que Deus uniu, homem nenhum separa. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum separa. Mas, Rafael, você está falando tanto de relacionamento, família, não envolve filho. Filhos são heranças que Deus constitui para a família. Filhos são heranças que Deus constitui para a família. E os nossos filhos é através, por que eu estou falando tanto do homem e da mulher? Porque os nossos filhos, eles vão se converter a Jesus de verdade, através do que Ele presencia nas nossas casas. O pastor uma vez falou para mim algo que eu guardei até hoje, né? Ele falou assim, eu falei, pastor, mas e aí? Tal, teus filhos, tal, igreja aí, teus filhos. Ele falou assim, não é momento de eu fazer, ou falar que... Não, agora eles têm que ver. Por quê? Porque o que eles viram na minha vida foi sempre o erro. Agora eles têm que ver o que Deus está fazendo na minha vida, e o que Deus está fazendo vai cobrir os erros. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas por quê? Porque não adianta eu falar. É a mesma coisa eu pegar o meu filho e mostrar só coisa errada, e amanhã eu vou chegar ao meu filho e vou falar, filho, isso está errado, você tem que fazer o certo. Ele vai falar, mas pai, tu fez o tempo todo errado, mas agora tu quer vir falar para mim o que é certo? Aí eu tenho que mostrar para o meu filho o que é orando, tenho que mostrar para o meu filho o que é adorando, tenho que mostrar para o meu filho o que é buscando na palavra, que é se estruturando na pedra, na rocha, que é Jesus. É assim, filho, não é assim que você tem que fazer. Testemunho maravilhoso que meu filho chegou, ele ficou até olhando para mim assim, não estou entendendo, pai, mas depois ele obedeceu. Chegou em mim e falou, pai, meu primo veio da escola me xingando. Eu estou com vontade de... Aí eu falei para ele, filho, vamos orar pela vida dele? Ele, vamos orar pela vida dele, pai? Ele esperava, pastor, não, filho, você tem que dar umas porradinhas nele mesmo, porque aí ele tem que parar, né? Porque geralmente o que a gente ouve é isso. Um lar não cristão. Quando alguém te bater, você devolve. Aí se o menino te bater e você falar, ora por ele. Ah, Paulo. Às vezes a nossa vontade vai ser falar para o nosso filho, não, tu vai ficar apanhando. Bate nele, pô. Mas se a palavra me fala que se bater a minha face, eu tenho que dar outra, mas eu não tenho que estimular a briga constante, como que eu vou falar para o meu filho bater num amigo, bater em um primo? Então a família, ela vai se basear muito nessas áreas. Muito nessas áreas. A irmã falou, você vai pregar o culto da família. Eu falei, não, meu Deus. Senhor, a família é algo tão importante de falar, Senhor. Mas é assim que Deus faz, Paulo. Deus, Ele pega, Ele nos faz passar por adversidade, nos faz passar por momentos difíceis, nos permite, às vezes, irmã Rose, chorar, gritar, se espernear, entrar em momentos de confusão, entrar em momentos de até, às vezes, querer desistir, parar e retroceder. Mas aí quando Ele vem e te traz força, ânimo, vigor, aí Ele pega toda a sua estrutura, tudo aquilo que você passou um dia e traz como testemunho para edificar outras vidas. Para trazer luz, trazer inspiração para outras vidas. Foi assim que aconteceu na vida dos discípulos. Passaram tantos momentos de dificuldade, tantos momentos de aflição, tantas perseguições, para poder hoje nos encorajar que existe um alvo a ser alcançado. Aí nós perguntamos para a nossa irmã Larissa, que está estudando missões. Você tem certeza, irmã, que você quer estudar missões mesmo? E se Deus te mandar lá para os talibãs lá? E aí, se Deus te mandar lá para o Talibã, vai ter que pregar lá dentro lá da sinagoga, lá escondido,
Porque se pegarem você morre? E aí, você tem certeza? Mas era preciso, Paulo. Era preciso que eles passassem por tamanhas aflições para poder nos trazer testemunho de ainda que eu esteja prisioneiro, que nem o apóstolo Paulo falava. Estou prisioneiro, mas estou escrevendo cartas. Porque não é a prisão que vai decretar o que nós somos, ou quem nós servimos, para onde nós iremos. Não é a prisão, mas é o nosso homem interior. Se o meu homem interior está livre, toda a minha vida está livre perante Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai entrar num senso de falar, viver para mim é lucro, morrer para mim é Cristo. Mas por quê? Porque se eu vivo eu estou com Cristo, se eu morro eu estou com Cristo, mas como assim, apóstolo Paulo? Porque o homem interior dele reconhecia que em Cristo ele estava salvo. Então não era prisão, não são os pensamentos que vão fazer nós desobedecer a Deus. A família ela é estruturada pela obediência. Quando eu obedeço a Deus, a minha família vai se estruturar na palavra. E eu creio que Deus vai trabalhar tanto na minha família, quanto na família de cada um que está aqui hoje. Por quê? Porque a palavra dele, ela é maravilhosa para nós. A palavra dele nos traz esperança de tempos bons. A Bíblia vai falar a respeito da oração. Seja feito o teu reino, assim na terra, como no céu. Nós às vezes, Paulo, achamos que nós temos que viver só aflições, né? Tem irmãos que às vezes falam para mim, não, irmão, se eu não estiver passando por aflição, tem alguma coisa errada. Eu falei, tá repreendido, irmão, não quero ficar toda hora na aflição não, irmão. Pode vir até as lutas, mas tem que parar o negócio, tá doido? Fala, tá doido, meu irmão, não pode não, pai. Mas por que eu falo isso para ele? Porque eu falo, Deus fala para nós vivermos o reino dele, tanto na terra, quanto no céu. Então por isso que nós temos como família nos estruturar na palavra, para viver o reino de Deus na terra também. Vivemos os bons de Deus na terra também. Os momentos maravilhosos. Eu falo para minha esposa, quando a gente está almoçando ali, eu falo, nossa, que momento maravilhoso. Sempre no momento de almoçar eu falo, Deus, obrigado por este momento de comunhão em família. Porque é muito maravilhoso, é algo tão simples, Paulo. Mas só de você sentar na sua mesa com a sua esposa, com o seu filho, é algo maravilhoso. Porque tu olha, tu fala assim, Deus, eu nem merecia, Senhor. Mas o Senhor me deu uma esposa e um filho. E agora mais uma filha. Deus, eu nem merecia. Eu nem me achava capaz. Mas o Senhor confiou em mim, me deu uma família. Por quê? Porque Ele sabia que nós estaríamos obedecendo a palavra dEle. E nós estaríamos nos caminhos dEle. Podendo glorificar o nome dEle. E procurando estruturar a nossa família a Ele. Por quê? Porque através da família, segundo o coração de Deus, como eu queria ser igual a eles. Aí vai chegar um dia que você vai sair na porta e vai falar, por que você nunca me convidou para ir na igreja? Você fala, não, mas te convidar, mas a gente não tem nem... Não, mas eu sempre vejo vocês indo tão legal. Uma família indo junto para a igreja. E é assim que Deus faz. Ele nos trata, Ele nos molda, para que nós venhamos ser carta aberta para aqueles que estão lendo os ministros do Evangelho em vida. Glória a Deus. A palavra se encerra aqui, irmão. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. E eu pude, Senhor, hoje ministrar a Tua palavra, Senhor. Ser boca Tua neste lugar, Senhor. Pai, essa palavra tanto cortou para mim. E eu creio que falou também com meus irmãos. Senhor, eu peço que o Senhor visite o coração de cada um, Senhor, que está pensando em desistir do lar, está pensando em desistir da família, está pensando em desistir do comprometimento que o Senhor deu, Senhor. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo agora, neste momento, Senhor.
visitando cada coração e trazendo a convicção e a certeza que é o Senhor que sustenta. É o Senhor aquele que vai de encontro aos corações. É o Senhor que leva todas as aflições, angústias e medos, Senhor, e renova, Senhor, com sabedoria vinda de Ti. Por isso, Senhor, eu te glorifico, te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom. E o Senhor é compreensivo, o Senhor é amoroso. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a não errar mais. Não pecar mais contra a nossa família, nem contra Ti, Senhor. Que nós possamos ser filhos obedientes. Que nós possamos ser filhos segundo o Teu coração, Senhor. Não porque nós não iremos errar, porque o Senhor até diz que se nós dizemos que não pecamos, nós somos mentirosos. E a verdade não pode estar em nós. Mas que nós possamos ter coração quebrantado, assim como foi o coração de Davi, Senhor. De decorrer dos seus erros, chegar aos Teus pés e confessar e deixar. E largar, Senhor, e confessar e pedir misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a ser um bom pai. Que o Senhor possa ajudar elas a ser umas ótimas mães, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ensinar os nossos filhos o caminho correto que eles devem andar. Para que, Senhor, eles venham, Senhor, saber que há descanso, refúgio e refrigério, Senhor, em Ti. E que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, uma vida abençoada para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que os nossos vizinhos possam ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra, através das nossas vidas. E que o Senhor possa, Senhor, nos usar cada vez mais e mais e mais, para que o Teu nome venha a ser glorificado.